quero deixar ela mais se apresentar do que eu apresentar ela, porque ela é super nova e tem aí uma experiência, uma vivência na dança enorme, porque uma das características da MAC é estudar muito, mas sabe o que é muito? Ela faz aula de madrugada para acompanhar o pessoal lá da Coreia. Então, e eu sei que ela estuda muito, é muito preocupada em ser professora. O que é ser bailarina? O que é ser coreógrafa? E eu gosto de conversar com pessoas assim. Então, eu vou dizer para vocês, o tema da nossa live hoje é: quero trabalhar com dança. E agora? Para onde eu vou? A gente vai falar um pouquinho sobre as faculdades. Eu fiz faculdade de educação física, sou especialista em dança, depois fiz a pós-graduação em dança e muitos cursos livres, não só de jazz, mas de muita coisa. A Máquia vai contar um pouquinho sobre ela e o que a gente quer falar aqui com essa live. A gente quer ajudar professores que estão começando, bailarinos que gostam muito de dançar e pensam, será que eu quero ser professor? Para onde eu vou? Eu faço uma faculdade? Não faço uma faculdade? E para professores assim como eu, que são curiosos e estão em eterna busca de conhecimento. Então eu vou chamar essa fofinha, que é a Maqui, e ela vai dizer para vocês um pouquinho dela. Fala aí, Maqui, um pouquinho do teu currículo. Ai, meu Deus! Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu acabei de me formar na faculdade de dança aqui na URGS e comecei a dançar, acho que com uns 11 anos na cara. Eu fiz um pouco de tudo, mas foi quando eu descobri o K-pop que realmente eu me apaixonei. E aí eu pensei que eu realmente queria fazer isso. E aí foi correr atrás de fazer aula, fazer aula, fazer aula. Eu era bolsista no estúdio da Carol, depois eu virei prof. E agora eu dou aula, vai fazer uns 4 anos. E então, olha só, Maqui, vamos começar assim, ó, porque a gente sabe que a gente tem uma aula, eu e tu, daqui a um pouco. Então a gente não pode atrasar. A gente vai se encontrar online daqui a um pouco também fora daqui. Olha só, a minha experiência, tá? Quando eu era bem novinha, eu sempre dancei a vida toda, balé desde pequenininha e tal. Nunca pensei, quero trabalhar com dança, ai, como é que é? O que me levou a entrar nesse mercado? Eu sempre fui muito disciplinada, muito esforçada, mas nunca pensei em ser uma bailarina ou, vou trabalhar com dança. Fazia publicidade, eu entrei na faculdade com 18 anos. Comecei na publicidade e propaganda porque me encantava essa coisa da criação. Depois eu fui ver que criação eu tinha para outras áreas, né? E só que daí eu precisei de uma grana aí para pagar os meus figurinos, de figurino de balé clássico. Figurino é caro, de balé clássico é uma coisa muito cara. Então eu fui atrás assim, peguei, fui na escola que era perto da minha casa, bati na porta e disse, tô querendo um emprego, e entrei como estagiária. Só que eu não imaginava que eu ia me apaixonar pelo esse universo da dança. Por ser professora, por conviver com pessoas, por passar conhecimento, tudo isso. E aí, na minha época, eu já fazia publicidade, tá? Continuei fazendo até um bom tempo. Na minha época, não tinha faculdade de dança aqui em Porto Alegre, tinha lá em Santa Cruz. O que eu queria, o meu sonho era, quando eu vi que eu já gostava disso, era fazer faculdade de dança. Não tinha. Fui para educação física achando que eu ia odiar, porque eu era aquelas que ia de calça jeans para matar a educação física, sabe? E eu tinha que ir para e eu tinha que fazer, imagina fazer uma faculdade, só que para mim foi completamente diferente, assim, a minha visão, talvez por eu ser mais velha, não sei. Acabei me formando na licenciatura plena na época, né? Hoje em dia também é separado bacharel e licenciatura. E eu queria saber de ti, tu sempre quis ser prof? Como é que foi essa tua experiência? Eu não queria nem trabalhar com dança, Carol. Então, no início eu entrei na faculdade, eu entrei em 2 faculdades e o meu plano não era terminar a faculdade de dança, era realmente, tipo, aproveitar o que eu tinha de aulas práticas. Era isso que eu pensava, vou fazer aula aqui, vou aproveitar, vou aprender balé, que eu nunca tinha feito balé na vida. E pensei que ia voltar pro direito e tal. Mas eu queria, no início, era dançar, ser dançarina e tal. Eu não tinha nem passado pela minha cabeça ser professora. Inclusive, a faculdade de dança é uma licenciatura, não tem bacharelado. Então, quando eu era obrigada a realmente ter que dar uma aula, fazer um planejamento,
Eu não gostava. Então, eu tinha muito medo e eu não gostava. Então, eu não estava pensando nisso, não estava pensando nisso mesmo. Mas, aos poucos, como eles dão muita ênfase na gente ser professor, o medo eu tive que acabar perdendo, sabe? De tanta coisa que eu fazia, de tanta aula que eu tinha que planejar para faculdade, o medo, eventualmente, eu perdi. Mas a vontade de ser professora, eu só fui ter, assim, quando eu estava fazendo um estágio com o pessoal do ensino fundamental. E aí eu pensei, talvez eu estivesse atuando com a idade que não era a idade para eu atuar, sabe? Aí eu comecei a já pensar maior a ideia de ser professora. E que nem tu, eu fui na cara de pau. Fui na cara de pau, mas no caso eu fui falar contigo mesmo na cara de pau. Eu me lembro! Eu dei a minha cara a tapa pra Carol, no caso, que eu mal conhecia, já considerava pacas. E aí, com a minha primeira turma, que eu vi realmente, nossa, eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito disso. Mas eu acho que foi na experiência mesmo, Carol. E, não, eu me lembro de ti. Na verdade, tu chegou pra mim e disse assim, ô Carol, eu dou aula de K-pop, tá? Se tu precisar. E eu, meu Deus, e uma semana antes, as tuas alunas aí, até que uma delas vai começar a dar aula pra mim, que tá na faculdade de dança também. Numa semana anterior, tinham me mandado uma mensagem. Vocês têm aula de K-pop? E eu, não tenho aula de K-pop, né? Mas fiquei com aquilo na cabeça. E logo em seguida tu disse, eu dou aula de K-pop. Eu, bom, então, que é esse tal desse K-pop? Fala um pouquinho disso aí, Mac, também, porque é um mercado que eu aprendi contigo, né? Eu inseri aqui no estúdio, era um mundo completamente novo, mas é um mundo super encantador, porque vocês são animadas, vocês são fantásticas, um universo à parte, né, da dança, mas que é muito interessante. Então eu queria que tu falasse bem pouquinho assim do K-pop para o pessoal conhecer. Então, o K-pop vem lá da Coreia do Sul. E lá eles preparam os artistas com anos de dança, anos de canto. Então, quando eles estreiam, eles já vêm com coreografias super bem ensaiadas e os grupos são muito talentosos. E eu queria muito dançar que nem eles. Eu queria dançar as músicas deles, eu queria dançar com a técnica que eles tinham. E eu ficava ali na frente do meu computador imitando, tentando aprender os passos por conta. E acabou que, tipo, eu fiz isso por uns 10 anos antes de ser professora, sabe? Porque era isso que eu gostava, era isso que me fazia feliz. Eu gostava muito de dançar que nem eles. Só que ao mesmo tempo que eu sentia muita dificuldade no início, porque não tinha ninguém me ajudando a pegar, quando eu vi a oportunidade que eu ia poder ajudar pessoas a não passarem pelos mesmos perrengues que eu passava sozinha, que aí veio a ideia de começar com as aulas de K-pop. E aí o estúdio estava muito com a cabeça aberta e foi ali que eu... Ai, que legal. Mac, assim, ó, falando para um prof um bailarino que está querendo ser prof, ou um prof recém-prof, a gente sabe, né? Eu vou te perguntar uma coisa, mas eu sei mais ou menos a resposta. Que a graduação em geral, em educação física, depois eu vou falar um pouquinho sobre, e em dança, não te dão uma formação completa, né? O que tu acha que um professor pode complementar? Tá, o professor escolheu, tá, vou querer ser professor de dança, vou fazer uma graduação. Mas o que precisa além da graduação? Se tu for fazer graduação em dança, o que tu precisa além disso, além do curso? Fazer aula. Tem o que fazer, tem que fazer aula, gente. Tem que ir em evento, tem que se meter onde dá para se meter e fazer o máximo de aula possível. Eu acho que é muito isso. A nossa graduação, ela te prepara muito bem. Eu gosto muito da minha graduação. Eu não conseguiria ser professora sem a graduação que eu tive. Mas não prepara no sentido de, tipo, estar dentro de uma sala de aula de um estúdio de dança, sabe? Porque não é o foco. Não é o foco da graduação. Então, se tu não te meter a procurar aula para fazer por ti mesmo, aí não tem como estar pronto, né? A dança precisa de uma vivência muito maior, um suporte muito maior do que 4 anos, 5 anos. Não sei como é que é o tempo da graduação, né? Eu venho aí desde os 3 anos aí no clássico. Imagina aprender o balé em 4 anos. Eu não aprendi nem hoje, eu continuo aprendendo todo esse universo do balé clássico, do jazz e corpo, tudo eu continuo aprendendo. Imagina em 4 anos. Então, cursos livres e fazer, né? E tem que não ter preguiça de fazer, tem que ir atrás. E eu queria te perguntar isso agora que tu falou, sobre essa parte
Aqui no Rio Grande do Sul, então, na URGS, que a MAC fez, é dividido, só tem a licenciatura. Isso? Eu queria que tu explicasse um pouco dessa função, bacharel, licenciado, qual é o foco? Porque às vezes tu entra na faculdade de dança achando que, né, tu vai aprender a dançar todas as modalidades, tu vai fazer muita aula de balé, de K-pop, e na verdade não é nada disso, né? Então, eu queria que tu falasse para as pessoas, assim, para as pessoas pensarem se é isso mesmo que eles querem, né? Então, licenciatura, ela vai te preparar para ser professor, mas o foco é em ser professor de escola. Então, tipo, tu atuaria na aula de artes de uma escola, ou se tu tiver muita sorte, a escola também trabalha com dança, tem uma aula de dança. Mas, geralmente, a faculdade de licenciatura é para formar professor, mas é o professor de escola, o professor que a gente está acostumado a ter no meio do ensino médio, por aí. E o bacharelado, ele realmente diz que é para ajudar na formação de bailarinos, as pessoas também continuam fazendo sua aula por fora e tal. E também outras funções como coreógrafo. E realmente, o bacharel é para atuação em dança fora do contexto escolar. Que nem eu falei, eu também não tive opção, porque eu resolvi entrar na URGS, então eu tinha que seguir a licenciatura. Mas eu acho que aproveita muita coisa, porque apesar dessa faculdade específica ser licenciatura, a gente tinha aulas práticas de alguns estilos de dança. E isso varia de faculdade para faculdade, porque depende do corpo docente, depende de quem são os professores que estão dando aula. Então, a minha faculdade tinha bastante coisa de dança contemporânea. Mas é porque os meus professores eram da dança contemporânea. Se eles fossem do balé, talvez a gente tivesse mais balé, sabe? Então, acho que isso varia muito de faculdade para faculdade. Tu tem que realmente conhecer o curso que tu quer entrar. Bom, eu quando eu fiz educação física, né, o que eu aproveitei para dança? Porque na educação física, na minha época, né, era licenciatura plena. Hoje em dia já é diferente o currículo, deve ser outro, né? Eu não estudei para dizer que o currículo aproveitar para vocês, né? Mas na minha época, o que a gente tinha de dança? Lá quando a gente entrava no primeiro, segundo semestre, tinha uma cadeira de atividade rítmica, que o que apresentava? Era saber o ritmo, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entender uma música muito superficialmente. Aí a gente era apresentado para algumas modalidades, vinha um professor dar uma aula de ritmos mesmo, né? Aquelas bem de academia. Aí vinha um e dava de urbanas. Então, o pessoal da educação física era apresentado para esse universo música com um corpo dançante. Depois, lá no quinto semestre, a gente foi ter 4 créditos, é como se fosse 4 períodos, né? Na semana, da cadeira de dança. E nessa cadeira de dança, foi praticamente a mesma coisa. Daí nos introduziram mais, mas pensa em 4 créditos de um semestre apenas. Nos mostraram o que era o balé, o que era o jazz, bem superficialmente. Eu, inclusive, até às vezes dou aula para apresentar a modalidade jazz para o pessoal da educação física ou de curso técnico da UBRA, já fui. Então, uma coisa super superficial mesmo. Mas eu não vou dizer que foi uma faculdade que não valeu para mim, porque valeu demais, demais, demais. O que eu aproveitei, assim, de repente a gente tem alguém aí que na sua cidade não tem faculdade de dança, o que é muito comum, porque a faculdade de dança é nova, né? Então, em muitos lugares não tem. Vai ter a faculdade de educação física. E vou te dizer que é muito legal tu ter como complemento dos teus cursos livres e das tuas vivências na dança, porque eles te dão toda a base corporal, que é a cinesiologia, a fisiologia humana do exercício, a anatomia, todas as psicologias, né? Então, tu vai entendendo o aluno como pessoa, né? Que dá, às vezes, aí a gente acha que chegar na aula de dança é só dar aula de dança, mas vem aqui um aluno que de repente não passou por um dia bom, naquele, sabe? Tu lida com tudo, tu não lida só com o corpo e só com a forma de dançar, né? E tive muito isso. Outra coisa que os desenvolvimentos motores, o que aprende em cada idade, foi muito legal. Além de ser fundamental para eu estruturar a minha aula, a parte da didática, do planejamento, que é isso que tu estava falando, que tem muito na faculdade de dança também, para mim foi essencial.
Foi uma coisa que fez toda a diferença, assim, na minha percepção de ser professora de dança. E por incrível que pareça, até os esportes que eu odiava, vôlei, futebol, acaba que tu aprende todos educativos, né, pro esporte. E como eu era mais velha, eu já era professora, eu pegava aqueles educativos de cada esporte e transformava para minhas aulas de criança, de dança. Então, para mim, foi uma faculdade de muita valia, foi muito importante. Eu também, assim como tu, dou muito valor para essa minha formação toda. E eu quero saber de ti. O que que tu acha? Tu dançando, tu fazendo cursos livres, tu dançando de madrugada, tu fazendo aula na Coreia, tudo que tu faz jazz funk, contemporâneo, experimental, tu faz todas as modalidades. Eu quero saber o que que tu acha que da faculdade de dança foi mais proveitoso para ti. Foi muito bom, primeiro, na questão mais psicológica de os meus professores da faculdade de dança estarem dizendo que ninguém estava velho demais para dançar. Porque eu, nos meus 18 anos, achava que eu não dava mais tempo, sabe? Eu não fiz balé quando criança, eu nunca usei uma barra. Pensei que já não ia dar mais. Então, tipo, eu senti que o suporte dentro da faculdade foi muito bom. E também aproveitei muito cadeiras de anatomia, de cinesiologia, também achei que foi importante. Mas, assim, pra mim foi muito importante mesmo as práticas, sabe? Porque dentro das cadeiras práticas a gente também era ensinado a dar aula. Então, como eu queria desde o início, eu pensava em trabalhar dentro de estúdio e não dentro de faculdade, quando a gente estava realmente tendo aulas de dança, voltadas para dança, para pessoas que já estudavam dança, era ali que eu sentia que eu aprendia muito, vendo meus professores, vendo as dicas. E aí, no final da modalidade, a gente também tinha que dar uma aula. Então, eu senti que foi ali que, pra mim, valeu mais a pena. Mas, tipo, isso é a minha trajetória no que eu já tinha o meu foco, sabe? Uhum. Foi uma faculdade que eu aproveitei muito. Eu posso dizer que eu aproveitei muito. Agora, na prática, assim, né? Com a visão de quem entra... Eu imagino assim, ó, com 18 anos, tu com 17 entrou mais novinha, mas quando eu entrei na faculdade de publicidade, eu achei que ia mudar a minha vida, sabe? Eu ia para outro patamar, eu tinha muitas expectativas e me decepcionou muito a faculdade, assim, tá? Até porque não era uma área que eu gostava, a gente sai de colégio muito novo, mas eu imagino os professores, assim, na tua idade, chegando numa faculdade de dança. Imagina que legal fazer uma faculdade de dança, uma coisa que tu ama. Tu quer sugar tudo, tu quer um monte de informação, né? Tu acha que tu vai sair fazendo aula de um monte de coisa. E o que te decepcionou naquela época, né? Tu chegou sedenta, achando que era uma coisa. Eu quero saber o que tu achou que era também. E o que te decepcionou agora? Eu tinha uma visão completamente deturpada da faculdade de dança. Para mim, era tudo feito para pessoas que iam atuar dentro de estúdio. Eu não tinha a menor ideia que era sobre escola. Então, quando eu cheguei, tinha uma cadeira que era sobre organização da escola básica. E eu achava que era sobre escola de dança. Esse era o nível, eu não tinha a menor ideia que eu estava fazendo. E aí, tipo, tinha uma galera da matemática junto, porque é para todas as licenciaturas, né? E eu, nossa, galera da matemática interessada em dança. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava metendo. Então, assim, realmente, é sobre o currículo, sobre o que é que tu tá te metendo. Porque, assim, eu tava completamente perdida. Eu achei que eu só ia dançar o dia inteiro e que as outras cadeiras eram todas sobre dança em algum sentido. Mas, assim, a parte da escola eu não tava esperando. E é difícil, né? Eu, como licenciatura plena, eu também tive que fazer os estágios. Bom, tu imagina, se o teu estágio que era em dança foi difícil, eu vou te contar os meus. O primeiro foi em educação infantil, era 3 aninhos, a idade do Thomas, 2 aninhos por aí. Eu consegui fazer um monte de coisa, foi lindo, sabe? Era na parte da educação física, aí eu botava eles para dançar, fazia de tudo, um amor. Esse estágio foi assim, tá. Aí veio o segundo, ensino fundamental, 9 anos, escola pública. Nossa, uma função, eu tinha que catar as pessoas, né, para fazer, e tudo eu tentava ir para a dança, né. E aí, no meu terceiro e último estágio, eu não podia escolher o que eu queria dar de planejamento, não. Eu sempre ia por esse caminho do ritmo, de atividades mais assim. No terceiro estágio e último,
eu dei aula de basquete para, para o primeiro ano do ensino médio masculino. Então, os guris chegavam lá loucos para jogar basquete e viam eu dando aula de basquete. Só que a minha sorte é que foi para o colégio militar que eu peguei. Então, lá, eles não falavam nada. Eles só simplesmente ficavam assim e me obedeciam. Então, o que eu fazia? Dava alongamento para eles, fazia abdominal, fazia condicionamento físico e lá no finalzinho da aula eu deixava eles jogar basquete. Mas foi um perrengue, essas coisas de... E eu me lembro que tu teve um estágio que tu penou num deles. Que tu vinha arrasada todas as vezes. Conta esse aí. Qual estágio que tu acha que era, Carol? Tu tem uma chance. De infantil, não era? Ai, a minha turma era um de 5 anos. Então, assim... Nossa, eu não sei o que acontece, mas parece que as crianças sugavam a minha energia. Aí eu chegava completamente arrasada depois do estágio. Falava que também, enfim, que não sei se eu ia conseguir aguentar a faculdade por causa do estágio com as crianças. Mas é aquilo, né? Tipo, vai muito. Foi uma experiência valiosa. Eu descobri o que eu não gosto, que é importante. Mas, assim... Muito importante. É muito difícil trabalhar com criança. Eu tiro muito chapéu quem consegue, quem é feliz trabalhando com criança. Não tenho mais tanta energia assim. Tá, então os estágios, como é que são os estágios aí na graduação de dança? Tu tem que fazer que nem eu tive que fazer um em cada área, infantil, fundamental e médio. Como é que vocês circulam nas escolas? E são escolas públicas? Como é que funciona? A gente também tem a mesma coisa, infantil, fundamental e médio. Geralmente a gente tem a opção de escolher pelo menos as escolas. Os nossos orientadores de estágio, eles trazem várias opções. E aí tem, também, claro, tá ligado ao horário, qual é o período que eles têm, qual é o horário que a gente consegue se inserir. E sim, a gente passa pelas idades, a gente também geralmente consegue escolher a idade que a gente quer trabalhar. Então, eu achava que era melhor trabalhar com 5 anos do que com 3. Acho que hoje em dia não sei mais se eu acho isso. Mas eu fui muito feliz no meu estágio de ensino fundamental. Acho que foi uma das melhores experiências que eu tive dentro dessa faculdade. Eu falo até hoje com meus alunos do fundamental. O estágio do ensino médio acabou que foi bem que nem tu falou, tipo, catando um aluno em cada canto. E acho que foram todas escolas públicas, mas no estágio do fundamental eu consegui pegar na aplicação, que é o colégio da URGS, né? E é um colégio fenomenal, super ligado às artes. Então, assim, talvez por isso tenha sido tão bom dar aula lá. Mas sim, a gente passa pelos 3 obrigatoriamente. Tá. Um outro assunto que a gente meio que já falou, mas daí eu já vou perguntar para te ser bem clara, assim. Eu tive uma colega de dança, olha, eu estava lá na graduação de Educação Física, já contei aqui quais são, o que a gente aprende de dança. Aí eu tive uma colega que lá no 5º semestre se apaixonou pelo universo da dança com aquela cadeira que eu falei que a gente tem bem pouquinha coisa. E resolveu dar aula de dança. Só que ela não tinha toda a experiência. Só que ela se formou na faculdade de Educação Física, né? Então, ela tem essa formação e achava que ela ia... E acha que ela pode dar aula de dança, enfim, porque é formada. Inclusive me pediu emprego. Bom, mas o que eu quero te dizer com isso? Pergunta 1. Só a formação basta? A gente já falou bastante sobre isso, mas pode falar mais. E pergunta 2. O inverso. A graduação não importa? Ai, que perguntas, Carol. Tô jogando as bombas. Ai. A graduação basta? Não, não basta. Mas vai ter gente que vai sair da graduação e vai querer dar aula. Mesma coisa, eu também tive colegas que fazem isso. Mas eu acho que os alunos conseguem saber. Os alunos sentem a diferença de uma aula para outra. Então, assim, né? E a faculdade não importa. Discordo. Porque, assim, eu não posso dizer que a faculdade não importa se o fato de eu trabalhar com dança hoje vem 100% do fato que eu tava na faculdade. Então, tipo, eu não consigo dizer assim, não importa, vai, seja feliz, dê aula de dança só porque você faz aula. Porque eu não conseguiria fazer isso, sabe?
Então, eu acho que as duas coisas são muito importantes. Claro, se tu tem a oportunidade de fazer uma faculdade de dança, eu sei que não tem em todos os lugares, eu sei que o negócio é difícil, mas eu não pularia essa etapa, sabe? Eu acho que a gente também tem que valorizar o fato que a dança realmente está conseguindo se inserir no meio acadêmico. A gente realmente está estudando dança, está levando dança para congressos e, tipo, realmente tornando essa área uma área forte, onde é importante estar profissionalizado, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala que a faculdade não importa, a gente acaba, tipo, jogando para baixo nossa própria área, sabe? Então, eu acho que ela importa, mas ela não tem como dar aula de dança, ser professor de dança, se tu não busca o conhecimento fora dela também, né? Eu penso exatamente como tu. Eu venho de uma experiência... Poxa, eu já tinha uma baita de uma experiência antes de entrar para a faculdade. E como eu disse, a faculdade de Educação Física foi fundamental. E depois a especialização, o pós, ainda mais velha, em dança, mais focado, também não é essencial. Não é só isso que importa. Não é o que vai te fazer ser um bom professor na área que tu seguir. Não é isso. Mas achei também fundamental. Acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente cresce, mais a gente está preparado para dar um suporte legal para o aluno, né? E isso que tu falou de ter essa profissionalização na dança. Eu me lembro quando eu fazia os meus TCCs, não existia material nenhum, né? Hoje em dia, daí depois eu fui fazer mais tarde, quando já tinha aberto a faculdade de dança, eu fiz um artigo aí na URGS com a Aline Haas e com a Natália Couto, escrevi fiz um artigo por aí, e aí eu já vi que já tinha mudado, sabe? Só de ter entrado na faculdade de dança, já tinha muito mais material, as pessoas estudando as danças que gostam, tipo o teu TCC foi um exemplo, o TCC da Likes também foi outro exemplo, dois temas completamente que a gente não tinha há alguns anos atrás em uma banca, assim, para te poder adquirir e estudar. Então, eu acho que isso é fundamental. Vocês foram... A faculdade aí de dança foi transformadora. Apesar de também quem dança e fez educação física, assim como eu, também ter trabalhos na área da dança, ter inserido na educação física, mas mesmo assim esse pessoal todo acadêmico que está se mobilizando aí para valorizar a dança é fundamental. E daí, Mac, tu que é youtuber, posso falar que tu é? Toda... YouTube, né? Tem um canal, dá pra chamar de YouTube. Não, tu é youtuber chiquérrima lá, milhões de seguidores e tal, vídeos maravilhosos, porque eu fui falar contigo e eu pesquisei, né, querida? Eu continuo estudando, né? Eu queria saber, assim, eu vi que tu fez um vídeo falando bem bonitinha, do jeito que tu fala, bem bonitinha, falando sobre faculdade de dança, respondendo caixinhas de perguntas. O que tu pode deixar mais aqui nessa live pra gente deixar salvo para as pessoas que vêm buscar esse mercado e que te perguntaram aí para aquele vídeo que tu fez, que foi um monte de perguntas, o que a gente não falou aqui que de repente tu pode dar uma ajuda aí para essa galera? Tipo, pesquise sobre o currículo, mas saiba que por mais que tipo completamente nova e diferente, tipo, por exemplo, eu trabalho com K-pop. Aí a faculdade não tem uma cadeira K-pop, mas tipo, eu tô o tempo todo com o relacional que eu aprendo lá com as coisas que eu estudo por... Então, tipo, eu já dei aulas dentro da faculdade, eu faço os meus trabalhos sobre aquilo que me interessa. Então, muitas vezes as pessoas acabam ficando meio desacreditadas, tipo, nossa, eu só vou aprender balé, eu só vou aprender contemporâneo na faculdade. Não, existe espaço para tu levar e conseguir aplicar as tuas coisas, as coisas que te interessam dentro da faculdade. Então, realmente, a gente que faz a nossa graduação, então tem que querer se mexer, tem que querer levar o que tu sabe para as pessoas, porque, tipo, a dança tem muito conhecimento que nem a gente já falou, a gente adquire fora da faculdade, fora dos meios mais acadêmicos, mas que não impede nada da gente levar para esses lugares. Então, eu acho que realmente é conseguir aproveitar a nossa graduação do melhor jeito possível. Então, realmente, não ficar tão preso com medo de não conseguir levar o que te interessa se tua primeira olhada no currículo não tem, assim, a cadeira de K-pop, ou, sei lá, a cadeira de hip-hop, a cadeira de crump, sabe? Eu acho que sempre tem espaço pra gente nesses lugares onde a gente não tá acostumado a estar, pois então a gente vai começar a estar, sabe? Eu acho que é tudo isso. Tá, então agora me diz qual é, se formou. Se formou já ou não?
Bem, tem a formatura mês que vem. Aquele É isso. encontro. Não, eu já vi foto, mas eu não sabia que já tinha. Gente, tem um monte de gente perguntando um monte de coisa, só que eu sou muito atrapalhada em live, eu não consigo falar com a pessoa e responder e ver as perguntas. Mas assim, ó, eu vou encerrar com a Mac aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente agora olha ali para as perguntinhas para saber. Mas eu quero saber, Mac, quantos anos tu tem mesmo? Eu tenho 24. 24, uma novinha, as novinhas salientes, que nem eu digo, né? Eu quero saber qual é o teu próximo passo agora. Então, essa é uma loucura, né? Porque eu tava refletindo esses dias, é a primeira vez que eu não sou profissão estudante, sabe? Isso é assustador. Então, eu agora quero continuar dando aula, quero continuar fazendo muita aula e quero experimentar, agora que eu tenho mais tempo, o mercado da dança para além de estúdio, coisas tipo trabalhar como dançarino, pegar trabalho de televisão, esse tipo de coisa. Eu quero realmente explorar coisas que eu ainda não fiz e que agora eu vou ter tempo para realmente tentar e ver se eu gosto e ver se eu não gosto. Então, a dança tem muita oportunidade, só que eu acho que a gente tem que ficar correndo atrás mesmo. E é isso. Tá, então eu ia encerrar, mas eu já vou te fazer uma outra pergunta, porque agora tu me deixou mais curiosa. Assim, ó, a gente fala no meu meio, tá? Que é mais o balé, o jazz, né? E eu sei que aí nas urbanas, não sei nem se fala urbanas mais, né? Cada dia muda. Mas enfim, tem um outro leque. Eu falando com o Cauê semana passada, é outro universo, né? Então, na minha visão, a gente só tem... Tu trabalha, ou tu é professora, ou tu é bailarino. Difícil ser bailarino, inclusive, ter o papel bailarino aqui em Porto Alegre, né? Ou tu abre uma escola, que foi o meu caso, mas foi porque me levou, não foi porque eu quero abrir uma escola. Mas, ou tu é coreógrafa, que também é difícil ser só coreógrafa. Eu acho que eu tenho uma cancha aí de anos e foram poucos os trabalhos que eu fiz fora do meu estúdio, né? Então, eu quero saber quais são as possibilidades que tem nesse mercado, que tu vê, tu mais nova que eu, além disso, bailarino, professor, coreógrafo, diretor, ter sua própria escola, empreendedora. O que tu acha que tem de mercado? Então, eu acho que hoje em dia, com a função do online está crescendo muito, a gente está conseguindo criar um mercado online que é tanto. Então, eu vejo isso, que eu tenho uma turma com pessoas do Brasil inteiro e muitas delas não têm dança na sua cidade, sabe? Então, eu acho que o mercado do online é uma coisa muito legal e está fazendo muito bem para muita gente. E é uma pena que a gente teve que conhecer ele por causa da pandemia, sabe? Mas eu acho que é uma coisa que não vai sumir. E mas o que eu vejo é muito tipo o trabalho de televisão, que a gente sabe que os jobs geralmente eles pagam bem, eles valorizam. E conversando com meus amigos de São Paulo, eles falaram que tipo a procura por dançarinos está muito muito maior, porque tipo, eles querem pessoas que saibam se mexer melhor para atuar, sabe? E isso é uma coisa que me surpreendeu. E acho que também o próprio mercado de eu investir na minha dança e produzir as minhas coisas e as pessoas se interessarem pelo que eu tô fazendo. Que, enfim, a gente tá usando o Instagram como uma vitrine e isso tem dado muito certo para muita gente, o que tem levado essas pessoas a conseguirem outros tipos de trabalho, seja como dançarino, seja como coreógrafo. Então, eu acho que a vitrine virtual ela é bem importante pro bailarino, pro dançarino. E enfim, eu acho que é a partir daí que a gente vai conseguindo mais oportunidades. E, claro, as profissões de coreógrafo, bailarino, dono de escola, tudo isso é muito importante. Eu acho que tudo isso continua. E que nem, tipo, a minha mãe tava botando muita pilha, tipo, agora tu não vai abrir teu negócio, não sei o quê. Eu, tipo, deixa eu dar uma olhada o que tem por aí. Aí depois eu penso sobre isso, sabe? Então, eu acho que tem muitas oportunidades vindo e a gente realmente tem que ir atrás delas. E esse é um dos motivos pelos quais eu tô realmente indo para São Paulo, para ter mais essas opções mais perto de mim e ver o que rola, o que não rola. E a partir disso eu vejo o que eu faço. Ai, não é uma fofinha? Eu acho ela muito fofinha. Então tá, Maqui, vou te deixar um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva. E eu vou publicar aí ao longo dos dias vários trechinhos para vocês irem vendo aí por pedacinhos para ficar mais interessante. E só te agradeço por estar aqui comigo e te encontro daqui a um pouquinho.
pelo convite. Pro, a gente se vê daqui a uns 15 minutos. 15 minutos, tá? Um beijo. Obrigada, Beijo. gente. Obrigada por estar aí.